chuva caía incessante sobre a pequena cidade de Belmonte, uma comunidade isolada nas montanhas. As ruas estavam vazias, e o vento cortante fazia as árvores balançarem de forma ameaçadora, como se dançassem ao som de uma música macabra. Na capela de São Sebastião, as velas tremeluziam, e a única luz vinha das chamas que refletiam nas paredes úmidas. O padre Antônio se preparava para a missão mais difícil e assustadora de sua vida. Ele havia ouvido muitos rumores sobre o garoto. Miguel era um menino de 12 anos, aparentemente comum, mas com um olhar vazio e perturbador. Os moradores da cidade começaram a relatar eventos estranhos ao redor da casa da família de Miguel. Animais mortos encontrados na porta, sons de gritos vindos do interior da casa. E, o mais assustador de todos, os próprios pais do garoto haviam sido vistos chorando, dizendo que Miguel não era mais o filho deles. Na manhã em que o padre Antônio foi chamado, o clima na cidade estava carregado, como se uma tempestade não fosse apenas meteorológica, mas também espiritual. Ele sabia o que isso significava: um exorcismo. Quando chegou à casa da família de Miguel, o padre sentiu uma presença densa no ar. Uma opressão que fazia seu peito apertar e suas mãos suarem. O homem que o recebeu era o pai de Miguel, um homem de aparência cansada e de olhar perdido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos dias. "Padre, não sei mais o que fazer", disse o pai com a voz trêmula. "Ele não é mais o meu filho. Eu tentei, mas não consegui impedi-lo. Ele parou, tentando se controlar. Ele não é humano. Não é mais." O padre Antônio entrou na casa. As paredes estavam cobertas de um mofo escuro, e o cheiro era insuportável. Um odor metálico, como se algo apodrecesse ali dentro. No final do corredor, a porta do quarto de Miguel estava entreaberta, uma fenda escura, como um portal para o abismo. O garoto estava sentado no centro do quarto, em um canto, com a cabeça baixa. Seus cabelos estavam sujos, e suas roupas rasgadas e imundas não pareciam ter sido trocadas há dias. Quando o padre entrou, ele levantou a cabeça lentamente, e Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar de Miguel estava vazio, mas ao mesmo tempo extremamente penetrante. Seus olhos eram como poços sem fundo, negros como a noite mais escura. Não havia vida ali, só maldade. "Você é o padre Antônio, não é?", disse a voz de Miguel, mas não era a voz de uma criança. Era profunda, rouca, distorcida. "Eu sei quem você é. Você vem me desafiar, vem me combater, mas você falhará. Todos falham." O padre sentiu o coração apertar no peito. Ele já havia visto casos de possessão, mas nunca nada tão sombrio e tão puro em sua malícia. "Eu não vim desafiá-lo, Miguel", disse Antônio, tentando manter a calma. "Eu vim em nome de Cristo para libertá-lo deste mal." Miguel sorriu, mas não era um sorriso humano. Seus dentes estavam manchados de algo escuro, e sua boca se abriu de forma anormal, como se estivesse se esticando além dos limites naturais. "Cristo? Você acredita que ele pode me salvar?" "Ele não pode salvar ninguém, padre. O mal já tomou conta de tudo. Ele me enviou aqui para mostrar a sua impotência." O garoto se levantou de repente, como se não houvesse gravidade, e seus movimentos eram rápidos e descontrolados, uma agilidade que um menino daquela idade jamais teria. Ele caminhou até o padre, seus pés descalços fazendo um som estranho, abafado no chão. "Você não entende, padre", continuou Miguel com aquela voz demoníaca. "Eu sou o mal encarnado. Eu sou a essência do caos. Não há oração que possa me destruir. Não há exorcismo que possa me tirar de aqui." O padre tentou recitar uma oração, mas a cada palavra que dizia, a presença maligna ficava mais opressiva. O ar parecia se espessar. A temperatura no quarto caía, e ele podia ver sua própria respiração se condensando diante de seus olhos. Miguel começou a rir, uma risada baixa e gutural, que fazia os cabelos de Antônio se arrepiarem. "Você não pode me expulsar", disse Miguel, com os lábios se contorcendo de maneira grotesca. "Eu sou a tempestade que nunca passa. Eu sou a dor de cada ser humano que você já salvou. Eu sou o fim." Antônio sentiu uma onda de desespero crescer dentro de si. Aquele não era apenas um exorcismo comum. Miguel não era possuído por um demônio qualquer.
Ele estava lidando com algo muito mais antigo, mais profundo, mais puro em sua maldade. O padre sabia que precisava agir rápido. Ele recitou as palavras do rito com mais força, mas Miguel apenas zombava dele. "Você acha que palavras podem me afetar?" perguntou o garoto com um sorriso cínico. "Eu não sou um demônio que você pode banir com uma oração, padre. Eu sou o mal em sua forma mais pura. Você quer me exorcizar? Então me diga, padre, quem vai exorcizar você?" Foi então que Miguel se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos de Antônio, e uma força invisível empurrou o padre contra a parede. Ele bateu com força, sentindo as costelas se quebrarem. O quarto girava ao seu redor, e ele não conseguia se levantar. O poder do mal era tão grande que ele não conseguia se concentrar. Tudo o que ele podia fazer era lutar para se manter consciente. "Eu sou o fim, padre. Eu sou a origem e o fim de tudo", sussurrou Miguel, aproximando-se ainda mais. O garoto estava agora sobre ele, seus olhos queimando de um fogo demoníaco. "Agora você vai entender o que significa o verdadeiro sofrimento." Mas o padre não desistiu. Ele pegou o crucifixo com a mão trêmula e, com a última força que lhe restava, o levantou diante do rosto de Miguel. "Em nome de Cristo, eu te ordeno que saia deste corpo. Saia deste menino!" gritou Antônio, com o pouco de autoridade que conseguiu reunir. Miguel gritou, um grito tão alto e agudo que fez as paredes tremerem. O garoto se contorceu, sua boca se abriu até um ponto insustentável, e então, um som de algo sendo rasgado, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo dilacerado. O quarto tremeu, a luz das velas piscou, e por um segundo, o silêncio tomou conta da casa. Quando o padre se levantou, o corpo de Miguel estava imóvel no chão. Seus olhos, que antes eram negros como a noite, agora estavam comuns, e seu rosto estava pálido, quase inerte. O garoto parecia estar em estado de choque, mas não havia mais presença maligna nele. Antônio caiu de joelhos exausto, mas aliviado. Ele sabia que tinha cumprido sua missão. O mal havia sido expulso. Ou pelo menos, ele esperava que sim. O pai de Miguel entrou correndo no quarto e se ajoelhou ao lado do filho. "Miguel? Miguel, meu filho, você está bem?" O garoto olhou para ele, seus olhos cheios de confusão. "Pai, o que aconteceu?" Eu não me lembro." O padre Antônio, com os últimos vestígios de forças, olhou para o garoto e para o homem, ciente de que a batalha contra o mal nunca termina. O mal pode ser expulso, mas ele sempre volta, esperando uma brecha. E naquela noite, ele soubera que, embora o exorcismo tivesse sido bem sucedido, o mal jamais desapareceria por completo. Era apenas uma pausa na guerra eterna.